E chegou o filme mais esperado do ano, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Um épico da Marvel, um ponto da Sony, e a gente vai falar agora de tudo o que você quiser saber. Spoiler, referência, vamos falar até com o Johnny, agora no CapoCast. Boas! Estamos de volta ao CapoCast, o podcast semanal do Capu, e hoje nós vamos falar do quê? Do assunto do momento, do filme mais esperado do ano. Nós vamos falar de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas antes de eu começar, dá aquela moral pra gente, like, sininho, compartilha, comenta, vai no nosso site, tem tanta coisa legal para você ver lá. Tem matéria sobre games, tem matéria sobre série, tem matéria sobre filmes, né? Anime, tem tudo que você quiser. Tem a nota, sabe aquela notinha que te dá pro filme? Já tá lá. Quer um spoiler? Não sei, você é aquela pessoa que procurou os spoilers ou você é o que fugiu dos spoilers? Né? Nós vamos falar de tudo, nós vamos dar todos os spoilers sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E vamos começar falando desse filme. Antes de tudo, vou apresentar os meus companheiros, meus guerreiros que vão participar dessa transmissão com a gente hoje. Fábio Silvestrini e Johnny Lawrence. Tudo bem, pessoal? Comecinho rápido, gostaram do filme, não gostaram do filme? É ruim, é bom? Vocês estão nessa hype que eu tô ou eu tô maluco? Ô, Balu, falar que o filme é ruim, você tá de sacanagem, você tá merecendo... Eu não falei que foi meio ruim. Eu tô perguntando pra você o que é, filhote. Tô dizendo, o filme foi maravilhoso. Não tô dizendo que o filme foi perfeito, ele foi maravilhoso, tem seus pontos fracos, a gente vai comentar mais. Porra, mano, foi basicamente tudo que eu esperava. Só achei que podia dar um pouquinho mais de tela pra os personagens lá, mas vida que segue. Mas foi maravilhoso. E você, Fábio? Não, eu já não sou tão pessimista como o Lawrence. Para mim foi muito bom. Muito bom mesmo. É aquilo que a gente esperava, tudo que a gente esperava aconteceu. Só um detalhe que depois a gente comenta, mas o resto, tudo que a gente queria aconteceu ali. Não pode reclamar, hein? Exato. E teve uma discussão tão grande de spoilers, principalmente nesse filme, porque tem algumas cenas que, se elas chegassem ao grande público antes da hora, realmente tirariam o impacto da surpresa. Por falar em surpresa, pode aguardar, porque o Johnny vai falar mal de umas coisas, aí chega lá na nota, ele vai dar 9.8, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim, que ele... Você duvida? Eu não duvido, zero que eu duvido, entendeu? Então vai acostumando, esse é o spoiler, entendeu? Mas vamos falar um pouquinho do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Um baita filme, um grande acerto da Marvel. Um grande acerto da Sony. A Sony fez um negócio muito legal, que ela bolou um filme, ela conseguiu construir um filme em que ao mesmo tempo se passasse dentro do MCU, do MCU, né? Mas que também pudesse ser um soft reboot, quer dizer, um reboot leve da série, porque agora você pode trazer personagens de suporte diferentes, você pode seguir direções diferentes, não ficar preso ao MCU, né? Não ficar preso ao mundo do Feige. E ele já, como é que eu posso falar? Ele já se separou da tecnologia. Ele não depende mais da tecnologia do Stark, ele não depende mais de nada. Dos Vingadores. Sim. Exato. Então ele voltou mais aquele Homem-Aranha que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver. O verdadeiro amigão da vizinhança. Exatamente. E agora, esse é o maior prêmio, hein, Balu? Esse é o maior prêmio do filme, é esse que você acabou de falar. Eu concordo com você. Eu acho que... E vou falar mais. Alguns personagens, nós vamos comentar, a review vai ser um pouquinho grande hoje, vamos comentar, mas alguns personagens me surpreenderam positivamente. Tá? E inclusive um que não vinha tendo destaque, estava muito
muito escondida na história e essa foi a grande participação em toda a trilogia. Vamos falar daqui a pouquinho. Mas, como eu coloquei lá na review, Fábio, o filme ele começa exatamente como a gente esperava e como a gente viu no trailer. Né? A história é exatamente o que a gente viu no trailer, o que é raro. Apesar de uma ou outra troca que eles fizeram, eles trocaram uma fala do Wong com o Doutor Estranho, eles trocaram umas falas, eles, né, apagaram os Homem-Aranhas lá quando eles estavam lutando no final do filme, tudo bem. Mas a história em si, ela ficou bem simples, né? O Mistério revelou a identidade do Peter Parker para o mundo inteiro. O J. Jonah Jameson deitou e rolou com a informação, transformou ele em inimigo número 1, conseguiu associar o Homem-Aranha com a morte do Mistério, né? Então ele virou um cara procurado. E isso prejudicou não só o Peter Parker, mas quem é associado a ele. O Ned, a MJ, a Tia May, né? E primeiramente, com esse departamento de controle de danos apertando o Homem-Aranha, ele teve que consultar um advogado. E para consultar um advogado, eu não quero falar desse advogado. Tá? Eu não vou falar desse advogado, eu vou deixar para Fábio Silvestrini, né? Ele vai me contar essa cena do jogo, porque eu acho que ele gostou só um pouquinho da cena, então ele vai explicar mais ou menos, né, Fábio? Explica para mim o que aconteceu nessa cena aí. Não, só um pouquinho sacanagem, uma coisa que eu queria muito que acontecesse, porque assim, eu reputo a série do Demolidor a melhor série de heróis, todas, para mim. Eu acho que é bem aquilo que eu gostaria de ver do personagem, ela tá nessa série. Tem algumas coisas que eu não gosto da série, mas o personagem de Charlie Cox, e como a gente já tá vendo do Gavião, o Rei do Crime, são as melhores coisas que estão voltando. E era uma coisa que meio a gente já sabia que ele apareceria, tava vazando até demais, e tava na cara depois do episódio do Gavião dessa semana. Inclusive o vídeo de análise está no YouTube já, nosso canal. Exato. E ele apareceu, nosso querido Charlie Cox, realmente, numa cena lá conversando, tentando ajudar o Aranha depois de tudo isso. E a cena, quando ele aparece, que estão xingando, não sei o que, já apedrejam a casa dele, ele só solta a mão aqui, segura o tijolo, cego. O Tom Holland para ele e fala: você é advogado mesmo? Ele: sou o melhor advogado. É sensacional, cara. Tipo, é muito boa a cena e tá certo, ele aparece pouco e não era de se esperar que aparecesse muito, porque é um filme do Homem-Aranha, né? E assim. Mas a introdução foi no ponto certo, no momento certo. Fizeram jus a um ator que se dedicou ao personagem, exato, que encarnou o personagem e bem. E que bom que ele tá de volta, cara. Que bom. E como você falou, uma coisa legal é que linkou também o universo do Netflix. Já tá linkado, sim, né? Tá linkado. Então, nós vimos 2 exemplos. É o segundo já. Semana passada nós vimos um que apareceu na série do Gavião Arqueiro, como você falou. Sabe quem é? Vai ver o nosso vídeo que eu te conto. Né? E outra coisa legal, que eu achei, pelo menos, tá? Foi que o Matt Murdock, ele é do mesmo cara da Netflix. Então, eu acredito que eles vão puxar um outro cara da Netflix também, porque se eu vejo o Matt Murdock, sabe o que eu tô esperando aparecer? O Justiceiro. Eu quero o Justiceiro também ligado. Eu acho que ele vai agregar muito. Ele é desse mundo do Homem-Aranha. Ele aparece em muita história do Homem-Aranha. Né, Fábio? Eu acho que tem espaço para aparecer também ali. Não, e o John Beltrão mandou bem ali. Eu concordo que a série dele sozinho não foi muito bem, assim, tão bem como ele na segunda temporada do Demolidor. Mas acho que ele pode dar mais uma chance para ele. Acho que valeria a pena, né? Eu concordo. Agora, como eu estava falando, a história basicamente, o trailer, como eu estava explicando, ele sentiu a pressão, ele não estava conseguindo lidar, ele chegou até a ser preso, né, por esse departamento do controle de danos, que é aquele mesmo
que no primeiro filme foi que pediu pro Abutre, pro Loomis, ele interromper o trabalho dele, que era de recolher os destroços das lutas entre os Vingadores e tal, que ele pegava as tecnologias, vendia as sucatas e tal, e o departamento de controle de danos, ele assumiu a bronca, a pedido inclusive do Stark, né? Então, isso é outra coisa que linka bastante. Mas, como isso não ajudou muito, o Homem-Aranha, o Peter Parker, a MJ e o Ned, eles foram procurar quem? Doutor Estranho, né? Aliás, desculpa, os dois nem estavam nessa hora, foi só o Peter Parker. Ele foi procurar o Doutor Estranho, né? E ele acabou convencendo o Doutor Estranho a fazer um feitiço do esquecimento, né? Para que todo mundo esquecesse que ele era o Peter Parker. O que aí tá tudo certo. Só que na hora que o Doutor Destino começou a fazer, começou a conjurar o feitiço, que aliás você viu os símbolos igualzinho como a gente viu no WandaVision. Doutor Destino? Doutor Estranho, desculpa. Ele começou a conjurar exatamente como a Wanda no WandaVision, tá? Com os símbolos aparecendo num círculo ou na parede e tal, entendeu? Então era o mesmo esquema. Então é bom ver que eles estão seguindo a mesma linha. Mas ele começou a conjurar e o Homem-Aranha começou a pentelhar, né? Ele começou a encher o saco. Ele falou, mas a MJ não. Mas o não sei o que ela não. Mas a Tia May, não sei o que. Aí acabou que ele se atrapalhou e ele, por um breve momento, porque ele conseguiu conter o feitiço numa caixa, por um breve momento, houve uma ruptura na fenda espaço-temporal do multiverso, onde teve um efeito contrário do feitiço. Todo mundo que se lembrava que Peter Parker era Homem-Aranha estava tentando fazer essa passagem pro ou acidental, ou foi puxado. Não ficou bem claro, porque parece que alguns quiseram passar, no entanto, os Homem-Aranhas com certeza não queriam passar, e eles surgiram do nada dentro desse universo, então não ficou muito claro isso. Mas... Ô, Johnny, o que você achou? Você achou que essa foi uma boa saída para o pessoal aparecer? Você acha que essa tá consistente com o que você esperava que a história pedisse para misturar esses universos? Eu gostei do jeito que eles fizeram, tá? Achei que ficou uma coisa bem sólida, uma coisa bem firme, E a cena em si do Peter sofrendo porque, tipo, nem o Ned, nem a MJ conseguiram entrar no MIT, que era onde eles queriam, né, entrar para fazer sua faculdade e tudo mais, vendo que por causa deles serem ligados ao Homem-Aranha, e o Homem-Aranha ser o inimigo número 1, né, tava realmente atrapalhando, você sentia realmente a culpa pesando nele. Você via que ele realmente estava sentindo muito essa pressão, e, né, nada melhor do que recorrer ao Doutor Estranho, que usa magia à torta e à direito, do jeito que ele bem entende, né? O Wong não lembrou de uma festa, porque será, né? Mas a ideia ali de o Doutor Estranho tá fazendo lá aquelas linhas para fazer o feitiço, e aí toda vez que o Peter pentelhava, ele recolhia o feitiço, por assim dizer, para desfazer depois, e refazia o encanto. Eu já tava pensando ali, ele tá fazendo uma bomba relógio. É isso aí que vai explodir a parada toda. Mas foi engraçado, porque ele poderia só ter apertado o botão na hora e já ter resolvido tudo. Né? Não, e o mais legal é assim, quando o Estranho fala pra ele, mas peraí, tu fiz tudo isso por causa dessa entrada da faculdade? Peraí, você podia ter trocado uma ideia com o pessoal, ligava, eu fiz um feitiço, quase destruí o multiverso porque você queria entrar na faculdade. Não, e isso foi bom porque o Peter acabou procurando essa mulher do MIT e acabou achando a caminho do aeroporto. Eles estavam na ponte, aquela famosa ponte que parece todo o filme do Homem-Aranha, e aí que a gente viu os primeiros personagens, né, dos primeiros vilões desse sexteto sinistro,
Quem falar pra vocês que é Quinteto Sinistro está errado, e eu vou te contar no final por quê, tá? Que era um sexteto sinistro. Era uma versão, não era exatamente o sexteto que a gente queria ver, mas foi uma versão do mesmo jeito em que a namorada dele chama Michelle Jones e não Mary Jane. Então, na hora que apareceu, o primeiro que apareceu foi o Dr. Octopus. Que, aliás, pra mim, já vou falar, é o melhor, pra mim, foi o que eu mais gostei de todos os vilões. Foi mal, o Duende ganhou. Não, mas eu concordo com o Balu. Eu concordo com o Balu. Eu gosto bastante ali a encarnação do Alfred. Eu gostei demais do Duende, mano. O William Dafoe ali, mano, ele realmente virou o Duende, velho. Não tem como, mano. O cara realmente... O William Dafoe é um grande ator. O William Dafoe é um grande ator, mas eu gosto muito dessa encarnação do Dr. Octopus. Mesmo, o que pra mim é um erro grave, é ele não ter sotaque alemão. Isso me incomoda pra caramba. É verdade. verdade. Me incomoda pra caramba. Mas verdade. É que eu gosto tanto da forma como como foi composto o personagem, que eu deixei... Isso não me incomodou. Dá pra relevar. Dá pra relevar. E outra, você vê o tentáculo lá absorvendo a energia a tecnologia Stark, e com isso o Homem-Aranha conseguiu controlar os tentáculos. Foi genial. Essa saída foi genial. Foi bem legal mesmo. Muito boa mesmo. E depois a gente viu o primeiro ataque do Duende, mas que o Dr. Octopus o doutor é muito doutor, gente. É doutor pra lá, doutor pra cá. Se eu confundir uma hora aqui, você se segura aí que a gente se ajeita. O Doutor Estranho já puxou ele pra aquele... aquela masmorra dele, aquele calabouço dele. E aí eles começaram a conversar e foi aí começou uma hora muito legal. Porque já tinha o lagarto preso, certo? O lagarto já estava preso. Agora o Dr. Octopus estava preso também. E aí eles começaram a buscar esses vilões, certo? E começaram a aprender. E eles começaram a conversar com os vilões. Eles perceberam que a maioria morria quando estava tretando com o Homem-Aranha. Exato, quando estava em conflito com o Homem-Aranha no universo deles. E a Tia May foi a primeira que alertou, falou: olha, você é um herói, você não pode, você tem que ajudar eles e tal. O Duende Verde, inclusive, ele estava como Norman, e ele foi falar com a Tia May, né? Então essa foi uma saída muito legal também. Mas, aproveitar que antes de eu entrar na cena de ação, que eu tô falando dessa cena de ação, eu achei bem legal, e o humor do filme, que tinha bastante humor nessas horas. O começo do filme foi bem legal, no meio deu uma diminuída, no fim que veio uma cena de ação forte mesmo. Mas e o humor, como é que estava? Você acha que estava no nível Homem-Aranha ou estava exagerado? Estava, mas eu confesso que eu gostei bastante, porque ele começa e depois a gente conclui, mas ele começa uma transformação para um Homem-Aranha que a gente conhece, né? Inclusive nessa questão mesmo de humor. Eu acho que o humor não estava mal empregado como outros filmes que a gente viu. Eu acho que ele estava bem balanceado. Os personagens também se sentem numa situação que não entendem nada, então acabam soltando algumas coisas que acabam sendo engraçadas. Tirando a piada do Dr. Octopus lá, que eu achei boba, mas do restante tá bem encaixado, não incomoda, né? Não incomoda durante o filme. O Doutor Estranho, ele é bem pragmático, né? Então ele fala assim, cara, gente, se morrer, morreu. O que acontecer, já era para ter acontecido. Não tem, se o que acontecer, não me importa. E o Homem-Aranha, ele sentiu que ele poderia ajudar, né? Então ele acabou entrando em conflito, por assim dizer, com o Doutor Estranho, absolutamente sem paciência de querer brigar com ele. O cara fugiu, não acredito. Agora ele fez isso aqui. Que saco. Né? Um cara absolutamente sem paciência de querer brigar com ele. Mas foi uma das cenas mais
mais interessantes que eu vi, pelo menos para mim, em termos de cena de ação, foi uma das cenas mais interessantes que a gente teve, acho que do ano inteiro, em relação a filmes de herói, a filmes, né? Até da Marvel, visualmente. Exatamente. Eu achei. Sei você, Fábio, você que gosta muito de filme de cena de ação, ficou satisfeito com o resultado? Como foi resolvido? Eu já tinha gostado, principalmente da questão da dimensão espelhada no filme do Doutor Estranho. E eu achei muito legal também, foi feito, e da forma que ele sai, do jeito que ele se esquiva das coisas. Não, foi muito legal, visualmente foi muito boa mesmo a cena. E foi legal também quando ele... Né? E foi legal também quando ele separou a parte espiritual da parte física do corpo do Peter Parker, e nem assim ele conseguiu pegar a caixa de volta, né, John? Ele voltou sentindo a nadando. aranha assumindo o controle. É isso, foi bem legal. Eu acho que foi resultado inteligente, ele resolveu com matemática isso, né? Ele meio que descobriu, ele viu que a dimensão espelhada tratava-se de matemática, ele fazendo os cálculos malucos dele lá, prendeu o Doutor Estranho. Nossa, ficou muito legal aquela cena. Exato. E ele acabou fugindo com a caixa, certo? E ele foi tentar ajudar todo mundo. E claro, Fábio, Johnny, o que a gente faz quando a gente quer ajudar os vilões? A gente leva pra casa, não é? É o normal, a gente leva pra casa. Chama pra tomar um café lá em casa, sentar no sofá, sujar de areia. 5 super vilão pra casa, não é verdade? É uma coisa normal, acontece toda hora. Né? Então acontece certo. toda hora. Confia. Vai dar certo. Não tinha nada de com que se preocupar pra dar errado. Confia. Eles estavam com aquela maquininha lá pra tentar cada um ter uma solução diferente. Eles conseguiram consertar o chip do Dr. Octopus, que é muito legal. Você vê que ele mudou de personalidade. Ele voltou àquele Dr. Octopus do começo do segundo filme do Tobey Maguire. Só que aí os caras, quem não tem muito para o que voltar, quem a vida tava mais difícil, já não tava achando legal de voltar. Não é verdade? Que é o caso, por exemplo, do Matt, do Electro. Né? O Electro, ele já não ficou satisfeito. Pô, agora que tá legal aqui, agora que eu tô pegando uma eletricidade mais interessante, tô ficando mais poderoso, você vai me mandar de volta pro meu universo, onde eu vou desaparecer. E sem ser desconfigurado, né? Fisicamente. Exato. Exato, isso. Então. Aí aquele cabelo sensacional dele lá, o bigodinho, tava sem o bigodinho também, tava com cavanha e tudo. Enfim. Aí o que aconteceu, o que a gente esperava que acontecesse, né? O Duende Verde assumiu a personalidade do Duende Verde dele, né? Do Norman. Destruiu o apartamento do Peter e foi pra porrada. Essa, pra mim, é a segunda melhor cena do filme inteiro. Tá? Pra mim. Eu sei que o Fábio vai falar que a do Demolidor tá antes, né? Mas essa, pra mim, é a segunda melhor cena do filme inteiro, que foi essa luta do Duende Verde com o Homem-Aranha, com a tia May envolvida lá no lobby do prédio. Né? E na hora que ele bate com o paraglide lá, acho que pegou nas costas dela, pegou meio do lado, na lateral dela, assim, que ela abriu, e depois ele ainda jogou uma abóborazinha, né, uma abóbora explosiva, e ela levantou, falou, não, tá tudo bem. Aí ela fez, e foi um negócio legal, porque como essa franquia, ela tá trocando muitas coisas, ela tá fazendo muito, ela tá recontando de uma outra forma a história do Homem-Aranha. E a gente não viu o Tio Ben nenhum, né, na série. 3 filmes não tinha nenhum Tio Ben. E a gente não tinha ouvido a frase motivacional do Homem-Aranha, né? Aquela frase pela qual ele segue a vida inteira dele. Que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e que foi dita pela tia May. Vou falar, viu? Vou falar, meu olho ficou suado um pouquinho naquela cena, viu, Bruno? Deu uma mas eu achei uma boa saída. Não tinha sido apresentado um Tio Ben, não tem um Tio Ben nessa realidade. Eu acho que eles conseguiram realmente traduzir aquilo para uma coisa bem
que a gente consegue falar, poxa, os caras tiveram uma ideia boa, hein? Não foi uma marca, mas foi uma ideia boa, uma né? marca do próprio Peter Parker, né? Ele sofre com uma perca muito grande que impacta nele de tal forma que ele amadurece, né? E a gente conseguiu ver isso com o falecimento da Tia May. A gente viu esse Homem-Aranha mais brincalhãozinho aí, ele amadurecendo, né? Mas eu acho que ele tava mais em luto do que outra coisa, sabe? Eu acho que ele tava meio era com também, depressão. Né? Ah, não. Mas dali pra frente é do lado. Do Thanos, não, mas é um estalo para ele seguir. Exato, mas eu acho que foi mais uma... Ele entrou em estado de luto total. Você sabe que o luto tem os estágios, negação e tal, até chegar à aceitação. E tem raiva. Raiva é um dos estágios. E isso estava claro que ele ia acabar, sabe, em algum momento extravasando, né? Mas o que acontece? Ele fez o que uma criança faz, foge, entendeu? Ele fugiu, se isolou, se escondeu lá no telhado, né? Lá no telhado do colégio. E nessa briga, Fábio, a gente falou da briga do Doutor Estranho, nessa briga, o Peter, ele puxou o Sling Ring do Doutor Estranho, né? O anelzinho que faz portalzinho. Toda a magiazinha lá. Então, o Ned pegou esse anel e instintivamente conseguiu conjurar um portal. Porque ele queria saber onde estava o Peter Parker. Ele falou, vamos chegar no Peter Parker. Aí, quando ele encontrou o Peter Parker, quem foi o primeiro que apareceu? Quem foi o primeiro homem que apareceu? Andrew Garfield. O The Amazing Spider-Man. Agora eu lanço uma pergunta para vocês aí. Manda. Se esse portal aberto, meus queridos, trouxe alguém que estava já nessa realidade, ou o portal abriu uma outra realidade onde estavam os outros Peter Parker? Ele estava já porque porque o Andrew, ele virou e falou, eu apareci aqui ontem. Não, ok. Então ele estava nessa realidade já. Não, beleza. Agora, assim, na linha de que eu trouxe aqueles que conhecem a identidade do Peter Parker, as meninas não apareceram porque... Exatamente, ficou faltando uma Gwen Stacy, uma Mary Jane. Mas as meninas, eu vou dar um spoiler off filme. Spoiler de produção. O Covid atrapalhou. O Covid impediu que elas pudessem gravar. Então, teve algumas cenas que dá pra ver, algumas cenas que ficaram claramente alteradas por causa de Covid. Quando você vê o pessoal conversando meio de longe aqui, assim, meio um de cada lado, foi gravado nessa parte, sabe? Então, não deu pra incluir as meninas. A ideia era incluí-las, mas não rolou. Mas não que esse portal possa ser aberto para outro lugar. Não, eu acho que o Ned não consegue. Não, isso tudo bem. Eu acho que o Ned não consegue. Eu acho que o Ned mal e mal consegue fazer um portalzinho para ele ir no banheiro, sabe? Então, sim. Ele só fechar, então, só o fato dele conseguir fazer já é muita coisa. Aliás, o Ned, gente, não sei se vocês sabem não, mas o Ned, ele é uma versão nos quadrinhos, tá? Ele é uma versão do Duende Macabro. Ele é a versão de um dos maiores vilões do Homem-Aranha. Então, porque ele fez um outro portal e apareceu o Tobey Maguire. Né? Ele fez um portalzinho lá, apareceu o Tobey Maguire. E que foi uma cena muito boa, eles um brigando, um tentando lutar com o outro, tentando provar que é Homem-Aranha, até se entender. Aí acabaram achando o Peter Parker lá no colégio, lá no teto do colégio. Lá no telhado, e fizeram uma cena meio Batman, né? Os dois lá, olhando lá na escuridão, parecendo uma gárgula. E aí eles começaram o que pra mim foi um dos pontos altos do filme, que são as interações entre os três. Foram muito legais. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Aí eu vou perguntar pra você. Será que essas versões, elas estavam parecidas com
as versões anteriores do filme, ou eles deram uma atualizada no personagem? Bom, em relação à interação, cara, ficou show de bola. Eu acho que um dos grandes acertos do roteiro, parece que isso já estava programado, e acredito que esteja mesmo, há muito tempo, né? Porque para convencer o Tobey Maguire a voltar, mas, assim, voltou todos muito, muito bem ali na interação dos três, e, assim, uma evolução daqueles Homem-Aranha, todos, né? Porque você vê um Andrew Garfield, você fala, pô, faz um filme de novo com esse cara, né? Porque, assim, nesse filme ele tá muito melhor do que nos filmes dele, né? Então, eu acho que, assim, isso foi um dos grandes acertos do filme, sem dúvida nenhuma. Foi muito legal mesmo, cara. Tipo, os três, aqueles momentos. Eu sou o Homem-Aranha 1, o outro 2. Cara, pô, show de bola, não tem o que falar. Sensacional. Ele é o mais velho, é o cara mais velho, né? Uma transpiração nerd. Total. Muito bom. Eu não sei na sessão de vocês. Na minha, gritaram no cinema, hein? Na minha também. Na minha, quando o Andrew Garfield entrou, fizeram um barulhinho. Mas quando o Tobey entrou, mano, a galera levantou, gritou, tacou pipoca. Teve um cara que falou gostoso. Foi uma baderna geral, mano. Resumindo, os três resolveram conversar e um contando a experiência pro outro, né? Eles chegaram a uma conclusão que eles conseguiriam salvar os heróis, retirando o que eles têm de especial, os poderes ou os tentáculos, enfim, né? Então eles começaram a interagir entre eles, né, Johnny? Teve até aquela conversa interessante que o Tobey teve com o Ned, explicando como é ser o melhor amigo do Homem-Aranha. Essa cena foi muito engraçada. Eu achei engraçada, mas ela tem realmente o seu peso, porque você vê na cara do Ned, né, que quando o Tobey, então, eu tive um melhor amigo, mas ele tentou me matar, né, ele virou um vilão e tentou me matar, e depois ele morreu nos meus braços, né, aí você já, tipo, todo mundo no cinema levou na piada, realmente tinha um certo tom de piada, mas o Ned levou realmente pro coração. E, claro, uma baita de uma referência para ele, né, quem sabe se tornar o Duende Macabro. Já que aconteceu um evento, né, desmemoriou, então... No mínimo foi um paralelo bem montado, né? Sim. Foi um paralelo que eles explicaram que tem consequências você estar nessa vida. E isso influencia na escolha do Homem-Aranha do Tom Holland no final do filme. Sim. Então, eu não sei todo vocês... esse paralelo foi montado. De você, não quero tirar até a linha de raciocínio do Balu, coitado, que eu atrapalhei ele aí, mas assim, nessa linha dessas amizades que foram feitas para esse Homem-Aranha do Tom Holland, que nós sabemos nos quadrinhos que tem ali, cada um, esses amigos dele tem algum efeito futuro, em vilão, em personagem. Então, eu não consigo imaginar esses amigos criados para ser alívios cômicos, todos, em algum momento terem essas personalificações. Aí. Sim. Então, mas eu acho que eles usaram os personagens para eles poderem apresentar esses paralelos. Então, por exemplo, o Fábio é um grande fã do Flash Thompson, por exemplo. Não! Pera. Já que entrou nesse tema, assim, é a coisa mais bizarra que tem. Desde o primeiro Homem-Aranha, e nesse ele conseguiu se superar. Ele me fez lembrar Tobey Maguire dançando a dancinha lá da saída da loja de... Pelo amor de Deus, que personagem ruim. Mas tem uma coisa que a gente tem que levar de ruim nesse filme, é esse cara. Se ele topzando, se esse cara for o Agente Venom, eu paro de assistir essa bosta. Continua. Bizarro. Vimos que a gente achou o ponto ruim do filme, né? Vocês viram, né? Não, mas é muito ruim ali, só para fazer uma referência ao não me incomodou. Universo da DC. Só. Exato, isso que eu ia falar. Ele escreveu um livro chamado Flashpoint, que para quem não sabe, Flashpoint é uma história da DC, né? Mais uma referência da DC, que a DC veremos em breve. Então o Flash fez
escreveu esse livro chamado Flashpoint, que é uma brincadeira com a DC, mas também é uma referência a uma storyline, a um plot, a uma história contada em que eventos que aconteceram em Flashpoint fazem as pessoas esquecerem do que aconteceu. Então é mais um paralelo para o fim do filme. Tá? Outra brincadeira que eu achei legal, o Fábio e Johnny, o Wong, eu esqueci de comentar, o Wong ser o Mago Supremo e não o Steve Strange. Não, mas foi uma boa saída, hein? Foi uma boa saída. Exatamente, tava né? fora, era ele. Afinal, o Doutor Estranho ficou fora 5 anos por causa, né, do estalinho do Thanos. Alguém tinha que assumir a bronca, né? E quem foi o mago que assumiu? O Wong. Não, foi muito bom. Inclusive, um outro easter egg que eu passei reto aqui, esqueci, Johnny, e esse é um dos favoritos do Fábio também, é porque a gente viu vários cartazes de Roger o Musical. Não, pelo amor de Deus. Roger o Musical. Velho. Nossa senhora, que droga. Vamos perder tempo com essas porcarias. Toca. Ô, Malu, vamos tocar o barco, senão a gente vai reduzir a nota do Fábio. Pelo amor de Deus. Eu nem tinha visto essa praga aí. Passou batido. Não uma, mas algumas vezes. Viu? Senão a nota cai. Mas enfim. Os aranhas se uniram e resolveram combater todos os vilões, que eles fugiram quando a Tia May morreu. Eles resolveram marcar um encontro. Porque assim, né? Você sabe que quando você quer pegar alguém, você marca encontro, o Fábio e Johnny. Então você liga pro vilão e você fala, olha, estarei na Estátua da Liberdade Nova. Nossa, esse aí foi. Né? Estarei na Estátua da Liberdade, nesse horário. Cola lá que nós trocamos uma ideia. Cola lá que nós estamos lá. Entendeu? Pra você ver como. Pra você ver como. Vocês conhecerem o escudo do Capitão. Pra você ver como o filme nos traz certa realização de assistir e tal, a gente até esquece das coisas que passam. E a gente fala, pô, os caras apareceram lá, que legal. Os caras vieram que bacana. Você vê que todos os vilões entenderam o recado, mas ninguém apareceu. Midian não apareceu. J. Jonah Jameson não estava lá pra acompanhar, entendeu? Foi só os vilões, foi um recado direto. Foi muito legal isso. Eu achei muito legal. Que só eles entenderam a história. Enfim. Isso proporcionou... Peraí. Do James, eu vou te dar outro, furo 3. Todo mundo esquece do cara, já que o James tinha feito sucesso com a revelação dele, por que o James não voltou no estúdiozinho Mequetrefe lá, fazendo aqueles podcasts dele, já estava no estúdio top de linha? Por quê? Porque eu vou falar por quê. Porque ele estava em home office. Tá bom, vai. Toca também, vai. Não me convenceu. Tá bom, vai. Tá me home office. Não, na verdade, tirando brincadeira, na verdade eu entendi. Isso significa que o J. Jonah Jameson, ele estava em baixa, ele não era mais um jornalista relevante, ele teve acesso ao vídeo do Mistério e a descoberta da identidade do Homem-Aranha, que ele que revelou para o mundo. Isso, através do estúdiozinho mequetrefe dele. E com isso, ele se tornou um jornalista relevante de novo, foi contratado e ganhou um estúdiozinho lá para ele, entendeu? Não, sim, agora aí vai o furo. Depois o mundo esqueceu do Homem-Aranha. Mas ele continua de linha. Não, mas o mundo esqueceu. Mas é isso que... Aí entra a história do Hulk lá, né? Do professor Hulk. Que o futuro, o passado, quem volta ao passado, se alterar o passado, não altera o futuro. O futuro já aconteceu. É outro passado, é outro futuro. Então, o que quer dizer é o seguinte: o J. Jonah Jameson já tinha ascendido na carreira. Ele já tinha voltado a ser um cara relevante. Entendeu? Então, você não volta no tempo a situação do J. Jonah Jameson. Como ele já estava contratado como um cara, ele continuou como um cara famoso. Entendeu? Ele já estava famoso. Às vezes a pessoa, o feitiço, pode fazer esquecer por que ele ficou tão famoso. Mas ele tá famoso lá. Que querendo ou não, tá relevante. Somente apagou que o Homem-Aranha é o Peter Parker, não apagou o resto. Não apagou o resto. Melhorou. Explicação entendeu? Melhorou. Também. Tá ficando meio estranho esse negócio de passar. Não, essa aqui eu consegui defender. Enfim, a interação dos três
na luta contra o quinteto ali foi muito boa. Os vilões, os poderes deles são legais. Eles não agiram tão coordenados como os aranhas, né? Só a cura foi rápida demais, né? A cura foi muito rápida, né? Mas eu também queria dar uma ênfase, desculpa estar interrompendo, Balu, só queria dar uma ênfase numa cena que eu gostei muito também do filme, que quando o Peter ele tá super abalado e ele tá lá no telhado e os Homens-Aranha aparecem lá, né, o Tobey e o Andrew, eles veem que ele tá realmente sentindo uma profunda raiva, um profundo ódio, tristeza, depressão, tudo aquilo da questão do luto. E uma cena que eu achei muito legal, que fez até compartilhar o mesmo sentimento com eles, para eles, né, ficarem, vamos dizer assim, em sintonia, foi cada um contando o seu grande trauma, né? O Tobey falando da morte do tio Ben e o Andrew Garfield falando da morte da Gwen Stacy, que ele não conseguiu salvá-la e tudo mais. Eu achei essa cena muito legal, eu achei ela muito bacana, e principalmente é a cena aonde a frase também é dita novamente, né? O Tom Holland fala, né, com grandes poderes, e o Tobey Maguire termina, vem grandes responsabilidades. Cara, eu achei sensacional essa ligação deles. Isso aí, Johnny, eu falei um pouquinho atrás da DC, essa é a grande diferença da Marvel para DC, tá? A Marvel, ela desenvolve muito a história dos heróis e dá menos atenção para os vilões. Tá? A DC, ela trabalha mais os vilões. Então, por exemplo, o Lagarto e o Homem-Areia, eles estavam lá para fechar o elenco, entendeu? Descartáveis, total. Né? Eles estavam lá para fechar o elenco. Tá, você não viu muito deles. Você viu uma conversa ou outra lá no calabouço lá, mas você não viu muita coisa. E o Electro, sim, o Electro teve todo um arco de história, o Duende, né, o Dr. Octavius. Dr. Octopus, o Octavius, ele teve um arcozinho. 2 ali foram descartáveis. Foi só pra bater ponto. Mas eu acho que a luta foi muito legal. Pra mim, aconteceu a melhor cena do filme foi ali, tá? Que, obviamente, foi a queda da MJ, tá? A queda da MJ foi muito bom, hein? Foi muito boa. Aconteceu como... Pra quem viu a gente analisando o trailer, a gente cantou essa bola exatamente como ia acontecer. O Tom Holland não ia conseguir pegar e quem ia salvar era o Andrew Garfield. Tava claro isso. Tá? Verdade. O que não tava claro é que o Andrew Garfield, ele é um baita ator. Ele é muito ator. Então, quando ele pegou, que ele se emocionou ali, que ele pegou, e a MJ falou, você tá bem? Falou, tô, mas ele já tava chorando ali, porque uma coisa legal desse filme, Fábio e Johnny, tá? É que eles fecharam muitos ciclos que estavam abertos. Sim. Tá? Eles consertaram muitos filmes do Homem-Aranha. Foi consertaram os filmes anteriores. Foi a redenção eles consertaram, eles fecharam os arcos, tá? Eles fecharam os arcos dos filmes. Então, a relação com o Dr. Octopus, a relação com o próprio Duende Verde, a relação com o Electro, né? Então você vê que eles vão... O Homem-Areia, cara, ele já confiava no Peter no último filme. Então ele meio que foi pra lá, pra cá, ele tava na dúvida, mas ele tava indo no embalo dos outros. E o Lagarto... bem desconexo. E o Lagarto, a mesma coisa. O Lagarto, os caras curaram ele vai chegar no universo dele e vai se espetar de novo com o sono do Lagarto. Não vai mudar nada. Mas eles fecharam muitos ciclos importantes das duas franquias anteriores, eles consertaram. Tá? Isso foi, pra mim, foi o maior ponto positivo do filme inteiro. Porque quando eles voltarem, eles voltam de um outro ponto. Porque eles vão voltar, tá, gente? Você não acha que foi a última vez que vocês viram eles, não? Porque eles vão voltar. Principalmente o Andrew Garfield. O Tobey deve ser mais caro trazer ele, mas principalmente o Andrew Garfield, a gente vai ver mais dele. Tá? Então, eu gostei muito disso, eu gostei muito dessa catarse que ele teve, desse ciclo encerrado em que ele pôde se perdoar. Ele pôde se perdoar.
naquela cena da MJ, ele se perdoou. Mais importante que ele salvar a MJ, ele mesmo se salvou, ele se perdoou, né, Pelo que ocorreu de com ter a falhado. Gwen Stacy. De ter falhado com a Gwen. E isso foi se repetindo. E eles construíram... Não. Que eles construíram de volta o Garfield. Né? Sim. Porque você passa a gostar do personagem que você não tinha apego nenhum nos filmes dele. Nossa, você até... eu lembro bem dos Batmans do Joe Schumacher, você fala, não, esses dois se apagam e você continua pra cá. Eu tinha mais ou menos o mesmo pensamento com o Homem-Aranha, mas eu acho que esse filme conseguiu consertá-lo, e uma coisa que você falou é assim, hoje se eles quiserem colocar e construir esse universo paralelo dele de volta, porque eu acho que, concordo que eu acho que do Tobey não teremos, eu acho que sim, eu acho que ele vai ter seu público de volta, vai ser confuso, talvez, não sei como eles explicariam isso, mas talvez uma ajuda em algum momento ou outro, talvez seria bem-vinda, assim, né? Ah, não, com certeza. E foi... Então, isso pra mim foi a melhor cena do filme, foi forte. A atuação do Andrew Garfield é incrível. Ele é um ator incrível. Gente, tá no Netflix, provavelmente ele vai... Se ele não concorrer ao Oscar, o filme vai concorrer ao Oscar. Então, vai ver Tic Tic Boom. Vale a pena, cara. Ele é muito bom ator. Aliás, a review tá lá no site, viu, Fábio? Essa review tá lá no site. Se você quiser ler a review do Tic Tic Boom, tá lá no site. Tá? Posso ler a review. O filme eu não assisti. Você não gosta de musical. Enfim. Os vilões foram curados. Doutor Estranho mandou todo mundo pra casa. Né? Apertou o botãozinho, todo mundo foi pra casa. E aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava, mas que a gente viu no trailer. O tecido espaço-temporal começou a rachar em volta da Estátua da Liberdade, né? Naquela área de Nova York lá. Começou a rachar, começou a abrir, e a gente começou a ver um monte de silhuetas. Johnny teve alguma que ele gostou, Fábio teve alguma. O que você gostou mais ali, Johnny? Olha, eu fui pego de surpresa, eu achava que era uma coisa, mas na verdade é outra, né? Eu achava ali que poderia ser a silhueta do Namor, mas na verdade é a silhueta do Kraven, né? Já tá confirmado e tudo mais. Tá vindo aí uma galerinha da pesada e, querendo ou não, pelo menos pra mim, o Aranhaverso já vai vir mais alguns filminhos aí do Aranhaverso, não só em desenho, viu? Aranhaverso já é real. A gente tem uma trilogia confirmada agora do Tom Holland. Pode esperar que eles vão seguir o caminho do Aranhaverso. Nós vamos ter Aranhaverso 2 também, né? É o Homem-Aranha no Aranhaverso 2, lá o desenho da animação. E uma outra cena que eu gostaria de colocar também em perspectiva, pelo menos, não sei se ainda foi mencionado, que foi antes do tecido rachar e o Doutor Estranho ter que já fazer o feitiço para mandar geral para casa, que foi a batalha final do Tom Holland contra o Duende Verde. Né? Sim, foi aquela batalha onde você sentia ele soltando todo o ódio dele. A cada golpe você sentia o ódio, a ira, o rancor, a mágoa, né? E o Duendão ali, antes de receber, né, a sua cura para tirar esse lado maligno dele, a cada golpe ele recebia, ele ficava dando risada. Ele deu uma de coringa ali total. Ficou loucaço das ideias, mas... O Duende Verde, ele é o principal inimigo do Homem-Aranha. Né, ele é o coringa do Homem-Aranha. Exatamente. Eu achei isso muito legal. E eu tenho um problema eu tenho um problema com essa cena. Ok, a cena em que o Peter pega o planador e na hora que ele ia executar o Duende... Não é essa não. Tobey para... Não, porque ele ouviu a razão do Tobey. Tá? O Tobey, ele é o Homem-Aranha mais velho, ele falou, sabe, ele acalmou, ele trouxe a razão pro Tom Holland, ele acalmou o cara, sabe? E aí eles foram e meio que curaram ele. Mas o que me incomodou é o seguinte. O Tobey Maguire, velho de guerra, sabe? Homem-Aranha sub-40. Homem-Aranha sub-40, tá? O Duende Verde deitado. O Duende Verde deitado lá, e ele ali olhando, de costas pro Duende Verde.
Nossa, a cena mais manjada possível. Mano, pediu. Ali, na hora que a gente vê, ali ele falou, eu quero, vai, me esfaqueia. Tá tranquilo. E aí me incomodou mais ainda, porque se é pra você criar uma cena dessa, era pra ele ter morrido. Não era pra eu falar, opa! Passei o dedo aqui, tá doendo um pouco, tranquilo. Não, foi um alfinete que raspou aqui. Sabe, então... Você me incomodou demais a cena. Tá tranquilo. Não, me incomodou demais essa cena. Enfim, o tecido da realidade começou lá, apareceu o Kraven, apareceu o Vigia, apareceu o... Enfim, apareceu alguns, o Escorpião, né, Fábio? Apareceu alguns. Acho que ali. O Rhino também, né? O Rhino. Então, também. Isso. Então, pareceu uma galera. Que nós temos... Pareceu a galera. Então, nós temos opções ainda. A próxima trilogia vai ser bem interessante, do Tom Holland, né? Aliás, eu quero apontar que o diretor fez um papel, foi muito bem nesse filme. Direção e roteiro, nota 10. Eles foram nota 10 esse filme, tá? Eu achei que a história foi muito bem construída. Lógico, tem essas coisas, tem esses furos que a gente conta, né? Essas coisinhas erradas que a gente acha e tal. Mas valeu a pena. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Aí, o que acontece? O Doutor Estranho teve que fazer o mesmo feitiço de novo, esse feitiço de esquecimento. Só que ele avisou, Peter, agora não dá, agora você fica quieto e eu vou ter que apagar a mente de todo mundo. Né? E aí ele se despediu da MJ, se despediu do Ned. A MJ muito bem nesse filme. A Zendaya muito bem nesse filme. Fábio, que é o maior fã da Zendaya que tem aqui entre nós três, ele tem que concordar comigo. Eu achei a Zendaya excepcional no filme. Eu tô falando sério, Fábio. Eu gostei demais dela no filme. Não é possível que você não gostou dela nesse filme. Também indiferente, cara. Quase um Homem-Areia, mas tudo bem. Não foi não. O relacionamento dela muito poderoso dos dois. Eu achei que foi muito emotivo. Pareceu real. A cena final foi legal. Aprofundou bem o relacionamento dos dois. Pareceu real mesmo. Eles têm uma química muito boa. Os dois têm uma química muito boa. Achei depois melhor ainda a cena depois. Na loja. Exato. Que eles têm uma química muito boa. O Johnny, por exemplo, tem um pôster do Ned, você sabe, né, Fábio? No quarto dele tem um pôster do Ned ali. Né? Então, o Ned tava bem. O Ned, cara, eu tô meio assim com o Ned. Eu não sei se eu gostei do Ned no filme ou não, pra falar a verdade. O fato dele dominar tão facilmente o anel do teleporte, o anel do Doutor Estranho, o Sling Ring, me incomodou. Confesso que me incomodou bastante. Mas eu tava esperando ele ir para outro caminho. Eu tava esperando ele ir para um caminho do Duende Macabro, não de um mago. Não de um mago. Enfim, não sei, sou eu só? Você não incomodou, Fábio? Nada disso? É lógico, né? Mas aí são daquelas coisas que, assim como a cura dos vilões, passam. O filme, você tá num êxtase tão grande por ver as coisas que acontecem no filme, aquilo vai te abrilhantando tanto que você desconsidera algumas coisas, né? E eu acho que no começo do filme também já deixaram até claro que quando o Ned ele fala com o Doutor Estranho e fala, mas eu acho que eu tenho aptidão, minha avó fala que eu tenho aptidão a uma magia, eu sinto formigamento aqui. Só que aí o Doutor Estranho fala, tem formigamento, vai procurar um médico. Né? E aí, né, e tem a facilidade ali, pegou o livrinho já. Mas assim, eu acho que do que a gente falou tudo, eu acho que o principal que fica desse filme do Homem-Aranha, um pouco a gente comentou, o desligamento da Stark dependência, do MCU e da Sony também, do Stark dependência, porque uma hora isso vai ter que sair, gente. Uma hora a gente vai ter que desligar isso. Exatamente. Mesmo e partir para outra. E assim, o Homem-Aranha no cerne dele, pobre, ferrado, costurando o próprio uniforme. É muito legal. Uniforme com cores do Homem-Aranha, um clássico. Não sei se vocês repararam, o apartamento que ele entra é o mesmo do Tobey Maguire. É o mesmo do Tobey. Então, assim, cara, para mim, o final e o que o Homem-Aranha traz daqui para frente é muito mais legal. É muito mais legal, porque agora a gente vai ter o Homem-Aranha mesmo.
Raiz. Mas você acha que ele não vai, em algum momento, refrescar a mente da MJ? Mas aí você viu que já tá subentendido que uma hora vai acontecer. Ou eles podem partir para um ponto onde ele comete realmente, ele conheça a Mary Jane. Né? Pode ser. Não acho, até porque, como você falou, tem essa questão da química dos dois e tal, mas tá tudo em aberto, cara. Agora tá tudo em aberto de novo. Ficou muita coisa em aberto. Depois que o pessoal teve a memória apagada e ninguém mais sabe quem ele é, realmente tem muita coisa que eles podem jogar. Aí entra algumas coisas que me incomodaram. Tá? Agora a gente já acabou de falar do filme. A gente não falou das cenas pós-crédito aí, nós vamos falar já. Mas, né, a gente viu que ele fez a escolha de que não queria que nem que o Ned, nem que a Zendaya lembrassem do que aconteceu. Mas aí, eu pergunto. Vamos falar um pouquinho sobre esse feitiço do esquecimento. Porque eu fiquei cheio de dúvidas, viu, Fábio Johnny? Eu fiquei com dúvidas. Ele apaga somente a memória? Ou ele apaga vídeo e prova física também? Boa pergunta, né? Tá. Ou ele vai apagar os vídeos do YouTube? Mas no linha do seu raciocínio com o Jameson, é a mesma coisa. Né? Mas aí mas aí no pensamento de que se nunca existiu na vida dela um Peter Parker, não existe vídeo nenhum. Não é? Mas o vídeo tá lá. Então, não tem como apagar o vídeo. É tudo muita coisa em aberto, cara. Entendeu? Ficou muito confuso. Eu acho que precisa de mais respostas sobre esse feitiço. E eu vou falar por quê. Eu vou falar por que ele não apaga a prova física. Porque quando ele foi falar com a MJ na lojinha, ela tá com o colar. Ela tá com o colarzinho preto aquele que tá quebrado, que ele deu pra ela no segundo Homem-Aranha, longe de casa. Entendeu? Então ela tá ainda com o colar. Certo? Então ele não apaga a prova física. E o machucado. E ela... Não, o machucado tudo bem. Mas ela não... As provas físicas só do Peter Parker. Entendeu? Que aquilo é uma relação só dos dois. Ninguém nem conhece o negócio. Entendeu? Então poderia ser um negócio facilmente pagar. Não apagou. Tá? Então... E outra coisa. O feitiço fala claramente esquecer todas as pessoas sobre o Peter Parker. Certo? Mas... São as pessoas desse universo ou é para esquecer do multiverso? Ou esse feitiço conjurado ele vai fazer apagar as pessoas dos outros Peter Parker também? Boa pergunta. Eu acho que não, hein? Espero que não, inclusive. Né? Então... Espero que não. Você vê que tem bastante coisa no ar, bastante... Tem algum outro detalhe que você esqueceu, Fábio? Não. Eu acho que, pra mim, eu já falei até que pra mim culminou no resultado final do filme, que eu gostei pra caramba. Eu acho que daqui pra frente é só a gente depois falar do pós-crédito. E então... parabéns pelo filme que vocês entregaram, que foi muito bom mesmo, valeu muito a pena. Muito bom mesmo. Com relação à cena pós-crédito, vamos falar da primeira rapidinho? Nós estamos no fim do vídeo. Vamos falar da primeira rapidinho? Que é o seguinte. Nós vimos o Venom bêbado lá naquele mesmo hotel que ele encerrou o filme, no filme do Venom Tempo de Carnificina. Só que em vez de ele estar no quarto, ele estava lá no barzinho, com o cara do Ted Lasso lá. E ele começou a falar, o cara começou a contar do Thanos, dos Vingadores, blá blá blá. Falou, não sei o que e tal. Aí, como isso estava acontecendo ao mesmo tempo em que estava rolando os eventos em Nova York, quando o Doutor Estranho conjurou o feitiço, completou de conjurar o feitiço e desapareceu com todo mundo, acabou desaparecendo com o Venom também. Por quê? Porque o Venom, ele, pelo que o filme deixou entender, ele veio para esse universo da mesma forma que os outros vieram.
Entendeu? O simbionte conhece o Peter Parker, não que o Ed conhece. Não, isso. E aí, essa mentalidade coletiva que tem o Venom, que foi explicada no filme do Tempo de Carnificina, né? Então ele tinha conhecimento de tudo. Ele tem conhecimento de tudo que algum Venom tem conhecimento, eles acabam repartindo entre eles. O que é uma história interessante, porque entra meio naquela história da Madame Web, e aí, na Madame Teia, né? E aí a gente cai mais ou menos no plot do Aranhaverso, né? Que onde todos são ligados, e o Venom é igual. Agora, o Venom deixou, né, um pedacinho dele ali quando ele desapareceu, que é o modo em que ele se reproduz. Ele deixa um pedacinho dele e esse pedacinho do simbionte, ele se junta com uma pessoa. Com quem? O Fábio já cantou a bola, é a escolha dele, vai pegar o Flash Thompson, né, que é o que o Jamais. Fábio... Se fizerem isso, eu abandono a trilogia. Se fizerem isso, eu paro. Eu tenho minha teoria, que ainda é o mesmo Ed Brock, talvez um outro Tom Hardy dentro desse universo. Por quê? Porque aí o senhor Baluarte me responde a pergunta. Se o Morbius está no MCU e o Venom aparecerá no Morbius... Mas o Morbius não tá no MCU. E o Abutre está fazendo o quê? Então, eles estão no da Sony. Tudo bem. E o Abutre estava roubando do quê? Os aparelhos? Não, eu entendi o que você falou. Mas eu acho que... Então, eu acho que esse universo agora... Mas aí problema... eu peguei no pulo, não tem o que fazer. Não é isso. O problema é que todo mundo esqueceu que ele é o Peter Parker, né? Então, todo mundo esqueceu. Inclusive o Abutre. Inclusive o Escorpião que tá lá dentro. Mas isso bem, mas tá no mesmo universo. Tá no mesmo universo. Você não explicou. Tirou o Abutre e colocou em outro universo também, é? E aí? Não, então, mas aquele é o universo do Abutre, pô. O Venom, nós vamos ter que esperar. Tretas. O Venom, nós vamos ter que esperar como ele vai aparecer no Morbius. Tá? Como ele vai aparecer no Morbius. Porque eu acho que não dá pra responder. Não, falando sério, não dá pra responder ainda. Não é pra responder mesmo. Eu tô falando que não dá pra responder ainda porque... deixar. Exato, porque a gente não sabe. Na verdade, ele pulou de um universo pro outro e voltou pro dele. Então, ou pode voltar depois também. A gente não sabe. Então, teoricamente, ele tá lá. Eu, particularmente, fiquei meio decepcionado. Eu queria ver o Tom Holland e o Tom Hardy interagindo. Acho que vai rolar ainda. Eu ainda tenho esperança. Eu tenho quase certeza. Eu acredito que vai. Mas eu acho que o caminho já estava pronto, né? Então, vão ter que inventar de novo. Isso você tem toda a razão. Já estava tudo já pronto. Tava o caminho... Não, certeza, já tá tudo no esquema. Eles só queriam dar uma pontinha ali, um gostinho de tipo, ó... Vai ter vendo aí, hein? Segura as pontas. Mas assim, a gente já conversou um pouco. Eu acho que isso é brincadeira da Marvel, tirar ele, mas depois volta. Eu acho que assim, isso foi mais uma brincadeira de final de pós-crédito que propriamente uma decisão tomada, não quero mais ele. Exatamente. Porque senão eles não iam criar todo esse carnaval, gente. Exato, é que nem aquela cena pós-crédito zoeira do Deadpool, tá ligado? Tipo, ele aparecendo lá de roupão lá. O que vocês estão fazendo aqui? Tô querendo cena pós-crédito? Não tem não, sai fora, tchau. Não, eu acho que eles não iam alinhar 2 filmes com tudo isso pra depois não aparecer. Não, tem alguma coisa ali que uma zoeira, que vai acontecer. Certeza que é uma zoeira. Sei, eu falo que eu meio que me decepcionei. Não, eu também, sem dúvida. Com a execução, sem dúvida. Eu não gostei. Essa cena pós-crédito não foi a minha preferida. O que é diferente da segunda cena pós-crédito. E a segunda cena pós-crédito, na verdade, eu acho que essa foi bem interessante, tá? Foi a cena sobre... Foi um teaser. Foi um teaser do filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Né? Então, eu gostei de ver que ele juntou com o WandaVision, né? Eu acho que você viu coisas de WandaVision no filme, chupa Fábio. Chupa Fábio, porque eu gosto Não vou me pronunciar a respeito. Eu não gosto dos 2 primeiros capítulos e ponto.
Um porre. Enfim. A gente viu algumas cenas legais, a gente viu que ele tá pedindo ajuda, tá? A gente não sabe sobre o que ele tá pedindo ajuda. Mais pra frente a gente viu a Wanda meio naquela versão do mal dele. Vimos a gente viu ligação com o WandaVision, viu ligação também com o Arif. Se você não assistiu o Arif, você pode não ter entendido exatamente o que é esse Doutor Estranho do Mal. Ele, na verdade, é o Doutor Estranho Supremo. Ele apareceu, acho que no terceiro ou no quarto capítulo de What If. Quarto episódio do What If. E em que ele destrói tudo. Ele é top. E depois ele voltou no último capítulo do What If, se eu não me engano. Sim. Né? Então, são personagens que estão... É um filme que já está misturando as séries da Disney, tá? Que já está trazendo as séries da Disney. Então, gente, você sabe como a Marvel faz. A Marvel é uma coxa de retalho. Se você deixar de assistir a série, você vai perder detalhe. Se deixar de assistir o filme, você vai perder coisa. Então, tem que assistir tudo. Se você é um fã, se você quer estar por dentro, se você quer chegar lá depois e discutir com todo mundo, vai lá no Twitter, vai lá, né, no Insta, no TikTok, sei lá, vai discutir com todo mundo lá, né? Fazer dancinha do Barão Zemo, né? Então. Mentira. O Johnny, Fábio, o Johnny ficou vendo. Ele viu 3 vezes consecutivas aquele vídeo de 1 hora da dancinha do Barão Zemo. Não, Gosto pra tudo. Não, nem Exato. TikTok eu tenho instalado no celular, para com isso. Como é que você sabe que era o TikTok? Você acabou de falar. Entendeu? Então, Fábio, fala um pouquinho dessa cena pós-crédito aí. Não, você já falou bastante. É um trailer que, na verdade, eu gostei até de ter apresentado um trailer em primeira mão do que uma cena que às vezes não diz nada. E ainda mais as segundas. As segundas normalmente são bem péssimas, né? Mas eu gostei e eu acho que a gente comentou agora do que poderia ter acontecido com o Venom, não vai, a brincadeira pode ser resolvida nesse filme se a Marvel assim quiser, né? É mais uma oportunidade, Malu, de tentar resolver essa brincadeirinha. Ele tem tempo para pensar até lá do que ele vai fazer, né? Porque assim, vai mexer com o multiverso de novo e provavelmente é o multiverso que vai mexer e algumas coisas vão permanecer, né? Exato, eu concordo. Eu acho que depois de Homem-Aranha, esse que é o filme que eu tô mais ansioso para ver da Marvel. Eu gosto muito tem uma esperancinha daquele símbolo X, né? Do X. Quem sabe, né? Tá na hora. Pessoal, X-Men, Feige, ajuda nós. Cadê os X-Men? Aliás, você me lembrou uma coisa legal. Esse diretor, o John Watts, tá, desse filme, ele vai dirigir Quarteto Fantástico. Então, é uma coisa, um detalhezinho bem legal. Um detalhezinho bem legal de que é outra coisa que pode ser resolvida nesse filme também. Acho assim, é a grande oportunidade de você resolver tudo isso de uma vez e já, sabe, acabou. Já pôs ligar logo tudo de uma vez, já que é tudo do mesmo universo. Vai todo mundo aí, já resolve. Não, mas sabe, agora a palavra não é universo, Johnny, a palavra é multiverso. Então você pode puxar de tudo quanto é lado. Você resolve, por exemplo, que o Kraven é o mesmo ator que fez o irmão da Wanda e tá certo. No outro universo ele é o Kraven e assim vai, pô. É isso. Bom, Johnny, considerações finais sobre o filme e dá sua nota pra gente. Muito bem. No geral, tirando os Flash Thompson da vida, tirando os furinhos de roteiro, o feitiço que apaga não somente a memória, mas apaga provas, algumas apagam, outras não, né? No geral, o filme ele é maravilhoso. Eu gostei pra caramba dele, né? Eu assisti como um fã, eu fiquei eufórico como fã, chorei, exaltei de novo, foi muito legal a experiência. Por mais filmes assim, é o que a gente espera dos filmes de herói, por mais filmes assim. E minha nota para esse filme é 9,5. Sem dúvida nenhuma. 9,5. Com tudo aquilo que ele falou, Fábio, você viu só? Cantou essa tudo bola, aquilo hein? que ele falou. O meio ponto é assim, 0,25 pro Flash, por Flash,
aquela porcaria e 0,25 pelas pontinhas soltas. Às vezes vai conhecendo as pessoas daqui do Capusto, já vê, essa bola já foi cantada. Ele começa reclamando, aí ele vai amaciando, aí chega no final, ele dá aquela nota alta lá. Fábio, considerações finais, esse grande filme, Homem-Aranha, sem volta para casa. Eu, sinceramente, sem exageros, considero, se não o melhor, um dos melhores filmes do MCU / Sony. Da Sony não tem a menor dúvida. E eu acho assim, foi um grande fanservice, todo mundo que estava esperando aconteceu. Eu acho que eu e você temos a mesma opinião em relação ao Venom, que podia ter sido resolvido, já deixar no universo e acabou. Deixá-lo ali, se concretizar, o que eu não acredito, mas se concretizar que foi apenas uma brincadeira de passagem, eu não acho que vai acontecer, acho que ele vai voltar, seria decepcionante, ficaria com o mesmo sentimento que você. Eu acho que o êxtase total na saída seria ele falou, bom, vou lá encontrar o cara e ia mesmo, sabe? Aí eu acho que fecharia melhor, mas do resto não tenho o que falar, tirando o nosso querido Flash Thompson, principalmente a presença de Matthew Murdock, foi espetacular. Espetacular. Ó. E a nota, Fábio? 9,5, vai também. 9,5. Vocês combinam a nota lá fora, porque agora eu vou dar minha nota. E se você não viu minha nota tá lá no site. Tá? Minha nota não é 9,5. Entendeu? Aí eu fico com cara de malvado, porque eles dão essa nota sem vergonha deles aí, que ninguém esperava. Entendeu? Aí eu fico com cara de pastel aqui na câmera na frente de vocês. Entendeu? Mas eu vou falar, eu adorei o filme, foi um filme fantástico. Eu saí pulando do cinema. Tá? Aconteceu o que a gente queria. Todo mundo imaginava que ia aparecer os 3 Homem-Aranhas, mas a forma como apareceu foi orgânica. A relevância deles na história foi muito legal, que era importante. Não foram participações especiais, foram personagens relevantes para a história. Né? Me incomodou um pouquinho o desenvolvimento de alguns vilões, outros foram brilhantes. Né? Isso é um problema quando você tem um filme com muitos personagens. Alguns são menos desenvolvidos do que outros. Tia May cortou meu coração. A cena da MJ caindo cortou meu coração e jogou minha nota lá para cima. Foram 2 cenas incríveis também. A minha nota é 9,3. É um pouco abaixo deles. Entendeu? Por quê? Porque eu achei que faltou um pequeno detalhe, faltou uma pequena atenção aos detalhes. Então, o feitiço está mal explicado. Eu achei a forma como o Homem-Aranha distraiu o Doutor Estranho meio infantil. Tá? Isso me incomodou um pouquinho. O Flash Thompson não me incomodou, porque ele trouxe o livro do Flashpoint. Então, só aí eu entendi o paralelo. Né? Mas teve algumas coisinhas pequenas que me incomodaram, né? Mas eu acho que como eles lidaram com o feitiço do esquecimento foi a principal. Então por isso que minha nota foi para 9,3. Mas 9,3, se você tirar 9,3 na escola, você tá voando, né? Você tá bonito, você tá voando e passou de ano. O filme é incrível, é o melhor filme desse gênero do ano, tá? Pra mim, é o melhor filme. It teve um filme que eu esperei há 200 anos, que é a Liga do Snyder. A gente teve o Esquadrão, que eu gostei bastante. Teve outros filmes aí no caminho, mas o que eu mais gostei foi esse. Tá? Eu achei absolutamente incrível, bem amarrado. Eu não gosto da pessoa Tobey Maguire, tá? E quem assistiu A Grande Jogada com a Jessica Chastain sabe do que eu tô falando. Tá? Ele como pessoa tem grandes falhas de caráter, mas como Homem-Aranha, ele é muito bom. Ele é muito bom. E o Andrew Garfield, ele é espetacular. Ele é amazing. Ele é espetacular. Entendeu? Então, eu tinha que fazer essa piadinha uma vez. Então,
Valeu. Foi um Eu incrível. fiz faz 2 minutos, seu cara fala. Só deu uma leve copiada. Tem que falar. Ele é amazing, ele é espetacular, realmente. Tem mais Homem-Aranha para aparecer, tem mais versões do Homem-Aranha que eles podem seguir. Eu não sei para onde eles vão. Talvez a gente vá para uma saga dos clones, né? A saga dos clones é muito legal. Se você não leu a saga dos clones do Homem-Aranha, vai lá no sebo, vai nos quadrinhos, tenta achar uma versão digital. É muito legal, vale a pena. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Mas, enfim. Antes de encerrar, o Fábio falou que vocês têm uma lição de casa aí. Compartilhar, né? Apertar o botãozinho, o sininho, comentar, contar para os amigos, falar o que está faltando pra gente, o que você gostou mais, o que a gente não percebeu no filme que você percebeu, né? Se você é um fã do Flash Thompson como o Fábio, escreve lá nos comentários, entendeu? Se você é um fã, você escreve lá. Né? Se você é um fã da Zendaya, como o Fábio também, informa o Fábio por que a Zendaya é tão legal. Eu acho ela muito legal, entendeu? Ou se alguém tiver uma explicação para mim por que o cartaz do Ned tá no quarto do Johnny, vocês me falam também, entendeu? Né, Fábio? Então, vale para os dois lados, né? Vale para os dois lados. Ei! Gente, muito obrigado. Valeu. Até semana que vem com o próximo CapoCast.